Olá, bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando mais uma aula de Sociologia. Meu nome é Hugo Regis e a gente vai fazer uma revisão para Enem e para o SSA. Vamos começar falando sobre instituições sociais. São organizações da sociedade que existem para que haja uma organização e uma coesão social. São essas organizações que passam as regras e as normas da sociedade para os cidadãos e os forma enquanto cidadãos pertencentes a determinado grupo social. As instituições elas existem para que a gente possa passar para a sociedade aquilo que a gente entende, por exemplo, dentro da lógica da consciência coletiva, como sendo correto, como sendo o bom, o melhor a ser feito. Então a gente entende que instituições sociais elas vão desde a família até a escola, por exemplo, que nós frequentamos, é uma instituição. Então, família, escola, o trabalho, a igreja, o Estado, as instituições sociais, elas atuam no processo de socialização, visando a adequação de cada indivíduo no grupo social. O que a gente deve levar em consideração quando a gente fala sobre instituições sociais? Para que a gente possa dar seguimento à vida, para que a vida ela possa ser tranquila, ela possa ser harmoniosa e ela possa ser também justa, ou seja, a vida, o que ela oferece para mim, ela deve oferecer para todas as outras pessoas. O acesso, por exemplo, aos serviços tem que ser igualitário para mim e para todas as outras pessoas. E aí as instituições elas atuam, porque elas atuam como mediadoras do conflito entre a individualidade e a coletividade. Então, eu não vivo a vida da forma que eu quero. Eu até posso fazer as minhas próprias escolhas, mas para toda escolha haverá uma consequência. E se a minha escolha interfere na vida de outrem, de outras pessoas, então as instituições sociais elas tendem a me observar, a observar a minha ação e tentar mediar esse conflito entre a minha vontade e a vontade dos outros. Nas instituições sociais, a gente entende que elas existem, mas elas existem nesse conglomerado que nós vamos chamar de sociedade. Nós vivemos em sociedade e a gente tem a dupla tarefa de nos desenvolver, ou desenvolver-nos enquanto seres individuais, mas também enquanto seres coletivos, enquanto seres sociais. Então, nós devemos nos adaptar à vida individual, mas enquanto seres sociais, nós precisamos enquadrar-nos em certas normas morais e sociais que permitem a vida pacífica entre integrantes do mesmo grupo. As instituições sociais elas são criações humanas para que haja uma verdadeira integração social, sem conflitos e com as mesmas ideologias predominantes. É óbvio que vão existir conflitos e é óbvio que as ideologias elas são distintas, elas são diferentes. E é essa a função das instituições sociais, é mediar esse conflito entre instituições, aliás, entre ideologias diferentes e mediar esse conflito entre o indivíduo e o coletivo. Nesse sentido, as instituições sociais elas atuam na homogeneização da massa, fazendo com que todos possam agir e pensar da mesma maneira, evitando o caos, certo? As instituições sociais elas servem como mediadoras entre a vida individual e a vida privada, entre a vida individual e a vida coletiva, levando as pessoas a oportunidade de enquadrarem-se nos modos de vida e nos padrões sociais, a fim de que não haja divergência entre a vida social e a vida individual. Mas para que servem as instituições? Bem, de forma geral, as instituições elas servem para que a gente possa tornar a vida social menos agressiva. A moral social é uma necessidade criada para que as pessoas vivam de acordo com normas e regras e que imponham respeito entre as individualidades. Então, nesse sentido, as instituições sociais elas atuam como mediadoras no processo de socialização do ser humano, fazendo com que haja um respeito a certos preceitos sociais. Elas são, portanto, formadoras e educativas e elas atuam na coesão social. É quando a gente fala do grande coletivo, das pessoas pensando de formas diferentes, de formas individuais, mas a gente traz esse indivíduo para um grande coletivo e nesse coletivo a gente tenta fazer com que as pessoas elas pensem de forma parecida, digamos assim. É um todo, mas um todo coeso. Um todo que, quando se junta, consegue falar
as mesmas coisas. A gente vai ver agora um pouco sobre Durkheim quando ele fala sobre instituições sociais. Ele vai dizer, ele é um defensor, né? Durkheim é um grande defensor das instituições sociais na composição da sociedade, mas ele também é defensor do capitalismo. E ele pensou a sociedade como um todo coeso que necessita das instituições para sua composição. Para Durkheim, existem duas formas de coesão social, que ele vai chamar de solidariedade mecânica, que é uma característica das sociedades pré-capitalistas, cuja organização é feita com bases em pontos de coesão mais próximos e nas quais não há grande distância entre os seus membros. Então, tudo funciona como uma grande máquina, como um grande mecanismo. E há a solidariedade orgânica, que é aquela em que há uma formação de um organismo social, com vários órgãos diferentes, vários segmentos, mas que possuem entre si uma coesão interna. Esse tipo de coesão é típico das sociedades capitalistas, que dividem a formação social em grupos diferentes. Então a gente vai ver esse quadro aí de solidariedade mecânica e solidariedade orgânica do Durkheim, onde de um lado a gente vai ter, a solidariedade mecânica. Refere-se a uma sociedade estruturada pela semelhança e na orgânica pela diferença. Os indivíduos diferem poucos uns dos outros e membros de uma mesma coletividade se assemelham porque têm sentimentos, valores, crenças em comum. De um outro lado, a gente vai ter a unidade coerente da coletividade, que ela resulta de uma diferenciação de funções sociais entre os seus membros ou de seus membros. Na solidariedade mecânica, a gente vai ter nessas sociedades a consciência coletiva que é mais intensa e abrange a maior parte das consciências individuais. No entanto, na solidariedade orgânica, a gente vai observar um enfraquecimento das imposições determinadas pela consciência coletiva que cobre a esfera da existência. E para terminar, na solidariedade mecânica, os indivíduos eles se reconhecem e se relacionam através de laços de parentesco, de tradição e laços religiosos. No entanto, na solidariedade orgânica, essa divisão ela é feita com base no trabalho. Então, a gente chama de divisão do trabalho social. A gente fica por aqui e a gente volta na próxima aula falando um pouco mais sobre instituições. Até já!